Você estuda Libras há anos, mas ainda sente aquela insegurança na hora que você vai conversar com a pessoa surda? A Lídia passou por isso por 14 anos, até ela descobrir um segredo que fez ela virar a chave. E hoje ela pensa como um surdo pensa. E detalhe, ela precisou de apenas um mês para resolver isso. Hoje ela vai te contar como o método VIP fez ela destravar a verdadeira fluência em Libras nela. Vem ver essa história. Lídia, você fala da onde e como você me conheceu? Falo de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E eu lhe conheci pelas redes sociais. E você quis aprender Libras por quê, Lídia? Faz tempo que você quis aprender? Eu fui começar a aprender Libras quando houve a possibilidade de ensinar a Bíblia para o surdo. Ali começou. Isso foi em que ano? Lembra que eu comentei com você sobre o ano lá das Torres Gêmeas? Foi meu primeiro congresso de língua de sinais. Ah, Ali eu não 2011. entendia quase nada. É, eu acho que foi 2000. E ali eu comecei a ter contato, digamos assim, com a língua. E aí fui indo, né, tendo contato com a língua, com o surdo, tentando aprender. Você tinha problemas com o português sinalizado, Lídia, antes do nosso método? Sim, muitas vezes eu tinha que me policiar para fazer aquilo da maneira que fosse mais objetivo, que não era do português. Antes de você entrar no meu treinamento, antes de você conhecer o método VIP, o que que você sentia que te faltava? Ou algo te incomodava na sua Libra? Você tinha alguma frustração? Sim, o que me travava, ou que, pelo fato de já conhecer a língua há bastante tempo, mas que eu ainda sentia que faltava, uma certa insegurança ao fazer sinais, insegurança ao explicar alguns assuntos. Eu tenho contato com surdos já há bastante tempo, às vezes parava em alguma época e retornava em outro, mas algumas coisas me deixavam nervosa. Parecia que o sinal, o assunto estava na mente, mas não passava para cá. É como se faltasse realmente o que você disse, a imaginação e a perspectiva para passar ela de forma suave, forma assim natural, né? Eu tinha que ir aí, às vezes eu não me, o surdo ficava, não entendia, aí eu tentava fazer de novo, né? Quando você me ouviu falar isso, Lídia, que você precisaria pensar como um surdo pensa, o que que você achou? E fazia sentido, porque às vezes eu não entendia o que ele estava falando, porque eu não estava entendendo o pensamento dele. Na hora que eu entrava na cabeça dele, eu ia tentar. Aí quando você entrava, pensava. Aí fazia sentido, porque a pessoa tava dizendo mas por que que ele botou esse sinal assim? Como é que ele construiu isso aí? Aí eu comecei a prestar atenção de maneira, né, com outro olhar para ver aquilo ali. Aí começou a fazer sentido. Aí, aos poucos, é como se o cérebro vai vendo assim uma outra perspectiva e aí ele começa a treinar um outro jeito de ver as coisas. E foi isso que eu consegui ver, pegar aquela imaginação que já estava ali, mas passar ela para cá. Mas para isso eu precisei treinar, digamos assim, o cérebro, né? Para ele ver aquele jeito, assim, aí, como se diz, né? Virar e aí então. A partir do momento que entrou no nosso método para aprender a pensar como o surdo pensa, quanto tempo você levou para destravar e ter esse resultado que você está contando? Contando, eu digo que foi um mês. Talvez seja um pouco menos, mas assim, dentro de um mês. Vou para o trabalho, levo quase uma hora para chegar no trabalho, ó, celular lá, ó, maratonando ali algumas matérias. Às vezes, né, por baixo do celular fazendo sinaizinhos, sei lá se estão me olhando, não. Tá Um, bom. dois, três. Destravei. 2011 para cá tem 14 anos, basicamente. Se você tivesse conhecido o método VIP antes, você acha que seria diferente para você? Eu acho que eu me sentiria mais livre, porque eu sempre me sentia meio presa mesmo, né? No português, ou então ler uma matéria e dizer, tá aí, como é que isso aqui ficaria em Libras? Aí não dá para traduzir frase por frase. Eu às vezes me perguntava, mas meu Deus do céu, como é que. Quanto perrengue eu passei para explicar alguns assuntos que de repente eram fáceis se eu tivesse, né? Aí tu tentava explicar pelo português, não funcionava, né? A cabeça funcionando no português para explicar para o surdo aquela matéria, mesmo, né? Às vezes até assuntos mais profundos que podem se tornar mais simples se a gente aprender a maneira do cérebro pensar como o surdo pensa, no caso, né? Sim. Na imaginação, na perspectiva. Por que que você decidiu confiar em mim, Lídia?
porque eu percebi que o método VIP, quando você explicou exatamente o que que ele era, fez todo sentido. E é esse o caminho. Eu via que a cabeça deles funcionava assim, mas eu não sabia como chegar nesse caminho. Observava, observo até hoje, né? Uma cabeça deles funciona na conversação, no dia a dia, né? Algumas pessoas pensam assim, Lídia, eu tô com uma certa idade para aprender, eu acho que eu não consigo aprender. Você teria uma resposta para essas pessoas, Lídia? Tem. Cérebro não envelhece. Se treinar, não. Tiver que aprender, vai aprender. E eu acho que a melhor coisa para um cérebro não envelhecer e para treinar o cérebro é aprender idiomas. É a maneira do cérebro criar mais conexões. E aí, às vezes, quando eu faço propaganda da Libras, eu disse: se você aprender Libras, você vai ficar mais inteligente, porque o cérebro vai criar mais conexões. Legal, legal. Treinar o cérebro, independente da idade, cria lá as sinapses ali, as luzinhas, e vai aprender. Tem alguma história na área da Libras que te marcou, Lídia? Tem. Eu fui visitar uma menina surda, hoje ela é adulta, está casada com um rapaz surdo também, né? Os dois, né, estão na fé, ele é ancião, então, mas na época ela tinha, sei lá, 14 anos, eu acho. Eu cheguei na casa dela para a gente fazer nosso estudo semanal. Começou assim o tempo a fechar, aqueles relâmpagos assim, aquela né, de vento. E ela, com muito medo, ela dizia: eu tô com medo, a minha mãe saiu, ela tá demorando para voltar e eu tô com medo. E aí eu disse para ela assim: calma, calma, ó, tá para oração, que Deus, né, vai te dar a calma, a paz. Ela olhou bem para mim e perguntou assim: e Deus, sinais, sabe? Por que que aquilo me tocou? Na casa dela era só o pai e a mãe que conheciam os sinais. No máximo os irmãos. Os vizinhos ninguém sabia. Na escola era só questão de escrever, né? Ela tentava ler a boca. Aí o que que eu percebi ali? A necessidade de comunicação dela. Quando eu ia na casa dela, ela sabia que a visita não era para a mãe dela, era para ela. Havia comunicação entre a gente. Ela conseguia se abrir, ela conseguia explicar a vida dela, as situações, o medo, né, as ansiedades. Ela conseguia. Quando eu falei para ela fazer isso com Deus, ela perguntou: e ele vai saber sinais, ele vai me entender? Mas aquilo assim, sabe? A Poxa necessidade de vida. comunicação. Já numa outra situação, uma outra menininha, ela dizia assim: a minha mãe não gosta de mim. Eu disse: não, ela amou você, ela tem. Assim, não. Aí, por quê? Aí ela explicou: tá vendo lá, ó, os outros irmãozinhos, né? Lá na televisão, tá vendo lá. Aí estão brigando, estão brigando. Aí eu pergunto para ela, ali, né? Porque a mãe dela dizia, estão brigando, estão brigando. Ela tá vendo, ela quer saber por quê? E a mãe dizia, vai. Ah, por quê? E a mãe não sabia explicar o porquê. Aí qual era o sentimento dela? Que a mãe não gostava dela, mas gostava dos outros, porque não conseguia explicar as coisas para ela. Então, isso era a coisa que me tocava, né? De, assim, a necessidade de aprender o idioma para comunicação. E aí, lógico, nessa questão da comunicação, ensinar a fé, transpor barreiras para ensinar a fé, porque os pais não iam saber ensinar nem o Pai Nosso para eles. E eu ainda dizia para a mãe dela, quando alguém fala para você o Pai Nosso, começa lá, Pai Nosso está no céu, imediatamente você termina. Como é que ela vai saber o Pai Nosso se ela nunca ouviu? Como é que ela vai? Ela não precisa do Pai Nosso? Quando você está triste, quando você está angustiada, assim, você não vai imediatamente. Aí ela, como é que ela vai falar com Deus se ela não. Então ficou assim, né? Aí era uma das maneiras de explicar por que que a gente ia na casa ensinar a Bíblia para o surdo. E normalmente os pais dizem, não, é verdade, precisa, porque eu não sei fazer isso com ela. Realmente, histórias marcantes aí, Lídia. E agora que você já aprendeu a pensar como o surdo pensa, você tá leve, a sua sinalização tá bonita, Lídia, com classificadores. Eu consigo imaginar, ver tudo aquilo que você sinaliza, porque agora você sim destravou. Com certeza, o que você vai fazer de agora para frente para os surdos vai ser muito melhor. Quem está nos ouvindo nesse momento pode estar pensando também em entrar, tá ali, talvez com dúvida, em entrar para o nosso treinamento Fluência VIP, Lídia.
mas talvez esteja pensando: será que realmente funciona? Será que eu vou aprender? E talvez esteja em cima do muro. O que que você diria para essa pessoa? Quem ainda não conhece a Libras, que está no zero, é a melhor fase para começar a aprender. Já vai aprender do jeito certo. Quem já conhece e que tem algumas amarras ou que tem alguns, digamos assim, vícios, né, de aprendizado que ficaram, vai conseguir se soltar deles, né? Então, é a melhor maneira de destravar ou de alcançar um objetivo da Libras. Um mês você resolveu sua vida, Lídia.